Hello! Bem-vindas ao SaraCast, o podcast para uma vida VIP. Peço desculpas pela minha voz, eu estou um pouco rouca, a faringite atacou, mas vou abrir um parênteses aqui, comecei a me questionar, né? Por que eu fiquei rouca um dia antes de gravar meu podcast? Será que estou me sabotando? Não quero contar minha história, não quero me expor? E aí eu falei que saber? Eu vou gravar esse podcast mesmo rouca, mesmo que eu quase não tenha voz, que não é o caso, mas foi o que eu pensei. Falei, eu vou até o fim. E aqui estou. E eu espero que vocês gostem. Hoje eu quero contar um pouco de como eu aprendi a dizer não. Eu já falei no episódio passado que eu cresci numa família muito amorosa, muito mesmo. Com pais que se dedicaram muito a mim e também a outras pessoas. E com isso eu aprendi a ajudar, a olhar para o outro, agir em prol de outras pessoas, né? Se elas estivessem precisando. Então, desde o básico, né, gente? Alguém pediu um prato de comida, ou pessoas assim, o fulano tá desempregado, precisa de ajuda, né? Enfim, todo tipo de ajuda, tá? Familiares, amigos, tudo. E tudo isso é muito bonito, né? A gente intitula assim uma pessoa que faz isso como altruísta, dedicada aos outros. A gente valoriza muito esse tipo de comportamento, né? Principalmente, a gente valoriza muito figuras famosas que abrem mão da própria vida e vão se doar para os outros, né? Para uma parte da humanidade, principalmente, que precisa muito de acolhimento, como Madre Teresa de Calcutá. Mas eu acho que a gente faz aí uma confusão. Madre Teresa de Calcutá é uma pessoa, nós somos outras, né? Madre Teresa de Calcutá não estava tentando ali transformar a vida dela, o sonho da vida dela era aquilo, né? Essa entrega. Então, ou o sonho da sua vida é uma entrega ao outro, né? Dessa forma, ou se o sonho da sua vida, por exemplo, como os meus, fazer viagem, ter uma casa, ter vários animais, sei lá, fazer uma festa de casamento. São sonhos que envolvem o material, o dinheiro, né? E aí, como que eu vou ser uma pessoa assim altruísta, Madre Teresa de Calcutá, e conseguir realizar meus sonhos? Não bate. Então, eu preciso decidir, ou eu sou Madre Teresa de Calcutá, ou eu sou um ser humano comum. Eu sou um ser humano comum, tá? Mas, voltando aí pro papo de antes, eu agarrei esse comportamento, tá? De ajudar os outros com todas as minhas forças. Até porque foi o único comportamento que eu aprendi, né? Eu vivi isso dentro de casa, minha infância, minha adolescência, e eu aprendi que a vida era assim. E eu não conheci pessoas que me diziam, nossa, eu fui criada diferente, a gente não faz nada disso. E quando eu via o contrário disso, eu achava egoísmo. Então, esse foi meu padrão de pensamento por 35 anos. Até que um dia, eu olhei pra minha vida, falei, caraca, não tenho nada do que eu quero, meus sonhos não se realizam, caceta, o que tá acontecendo, né? Eu não tinha o corpo que eu queria, tava, sei lá, 20 e poucos quilos acima do peso, eu não tinha o dinheiro que eu queria, eu não tinha feito as viagens que eu queria, eu não tinha o relacionamento que eu queria, não tinha nada. Tinha o look só, coisa linda, tá aqui dormindo enquanto eu falo nesse podcast. Então não tinha nada. E eu queria conquistar mais dinheiro, eu queria explodir no meu profissional, mas eu nunca tinha tempo, nunca dava tempo pra eu me dedicar pra mim, sabe? Quando eu tinha tempo, eu tava cansada. Por quê? Porque eu tava sempre, em letras garrafais, assim, sempre resolvendo algo pra alguém. Eu adorava fazer isso. Eu me sentia bem fazendo isso. E o agradecimento que a outra pessoa tinha pra mim já era suficiente, tá? Nunca cobrei nada de ninguém pra fazer nada. Então, assim, Sara, faz uma arte pra eu postar no Instagram porque eu preciso tal coisa pra tal dia. Faço. Sara, eu preciso que tu me leve
no banco pra resolver tal coisa. Faço. Sara, eu preciso que tu me ajude, não sei o que. Faço. Sara, 50 pessoas. Sara se dividiu em 50 pessoas e ajudava todo mundo, tá? Se eu tivesse cobrado, ao menos eu teria me tornado uma pessoa faz tudo, né? Sara faz tudo. Se eu tivesse virado a Sara faz tudo e cobrado por isso, teria dado super certo. Mas eu fiz gratuito e fiz pelo reconhecimento, tá? E aí eu percebi que eu precisava aprender a dizer não, porque eu não tinha nada. E eu dizia sim para todo mundo. Mas o não, gente, ele é muito mais do que um simples não, do que eu dizer um não pra pessoa. Ah, Sara, pode me ajudar? Não. Não é só isso. A questão é entender por que eu não consigo dizer esse não. Por que esse não, na verdade, está sendo um sim. É muito mais profundo. É perceber que eu digo um sim porque eu quero ser aprovada, porque eu quero ser vista, porque eu tenho medo que não gostem mais de mim, que as pessoas se afastem se eu disser não, que as pessoas me rejeitem se eu disser não. Então é um processo de buscar lá na infância, sabe? Se eu me sentir rejeitada, se eu me sentir abandonada, se eu me sentir excluída, se eu sofri bullying e senti que eu não pertencia aos lugares, a um grupo de amigos. E pensar que dores que eu trago dessa infância, que ainda como adulta, eu ainda sinto as dores, que foram traumas lá, mas como adulta eu carrego as dores sem consciência, né? E eu tô tentando preencher aqui um vazio que esses traumas criaram dentro de mim, sem consciência nenhuma do que eu tô fazendo na vida adulta. No caso da Sara, os sims que a Sara sempre disse, a maioria deles era para ser importante para a pessoa. Olha, eu sou importante para essa pessoa, né? Eu sou importante, eu tenho valor. Então, em algum lugar ali eu me sentia desvalorizada, não me sentia vista. Em algum lugar eu tive em algum momento da minha infância eu tive essa percepção. Isso não quer dizer que eu fui maltratada, que eu fui... Nada disso. Quer dizer que eu em algum momento senti isso. E carreguei esse trauma, que virou este comportamento, né? E para mim foi, e na verdade ainda é, um longo processo. O aprender a dizer o não, né? Trocar o sim pelo não. Eu tive que entender que existia uma outra realidade além da que eu fui criada, né? A que eu conheci como criança. E que eu diria não. E que as pessoas não iam gostar menos de mim porque eu disse esse não. Precisei entender que isso era uma realidade. Que aquilo que vivia dentro de mim era uma mentira. Aquela crença que eu tinha, né? Aquilo que eu acreditava era uma mentira. E que se as pessoas se afastassem por causa do meu não, isso não queria dizer que eu fiz algo de errado. Isso só quer dizer que a pessoa estava próxima de mim por interesse. Simples assim. Então eu precisei aprender a pôr limites, é claro, nessas relações, mas principalmente a entender que esse sim que eu digo pro outro, que eu dizia, né, pro outro, e que às vezes eu ainda digo, é uma tentativa de preencher o vazio que existe dentro de mim. Mas aí eu comecei, né, minha jornada dos nãos. E aos poucos eu fui falando meus nãos. Mas aí saiu o primeiro não. E aí 5 minutos depois eu tava lá, oferecendo alguma outra coisa para aquela pessoa, porque socorro! Eu preciso que essa pessoa queira algo de mim, para ela gostar de mim e ela me agradecer. Sabe? A noia era esse nível. E que ela me visse, me considerasse importante, né? Aquilo que eu falei antes, que eu tivesse valor. Nossa, é a Sara. Nossa, eu me sentia... Gente, que desvalorizada que eu me sentia, né? Que posição de falta de valor que eu não me dei, né? E aí eu fui evoluindo aos poucos, né? Passou de um não e 5 minutos voltando atrás para um não e 3 horas pensando ali, aquele pensamento repetitivo martelando, né? Como se ele dissesse para mim ali, me perturbando,
que eu tinha que ir lá oferecer algo pra tal pessoa, porque isso, e aquilo, e se ela não desse conta sozinha, como aquela pessoa ia fazer, nananana, e eu ali firme, não vou ceder, não vou ceder, não vou ceder, não vou ceder. E assim eu fui evoluindo. Às vezes eu falhei, às vezes passou 5 horas de pensamentos repetitivos e eu fui lá e falhei. Muitas vezes eu não falhei, mas vamos pensar que eu vivi 35 anos assim. Então é um dia de cada vez, cada dia é uma vitória, cada não que é consistente, que ele permanece, esse não que permanece e eu consigo não voltar atrás dele, é uma vitória. Então, cada pessoa que me pede algo e eu digo não, é uma vitória. Mesmo que ainda tenha um pensamento que me perturbe, é uma vitória. Quando não me perturba, é uma vitória exorbitante, é de comemorar, é de tomar uma taça de espumante. Mas cada não, mesmo que ainda lá dentro, em algum nível, me pegue, também é uma vitória. Porque sempre vai ter aquela pessoa que mexe mais contigo. E é natural. O que a gente tem que perceber é que a gente evolui. Mas hoje tem situações que às vezes alguém me pede alguma coisa e o meu pensamento é, mas nem a pau, tá me tirando, né? Você quer que eu faça isso sério? E que antes era um sim de braços abertos. Claro, faço tudo por você, venha. Então, parei de ser trouxa, mas não é que eu não deixo os outros me fazerem de trouxa. Eu parei de ser trouxa. Ninguém olhou pra mim e falou, nossa, a Sara é uma trouxa, vou pedir pra ela mesmo. Não foi isso que aconteceu, né? Então, o que aconteceu? Eu precisei me lembrar de mim. Eu precisei encontrar outras formas de preencher o vazio daquele desvalor, sabe? Daquela falta de aprovação que eu mesma coloquei em mim. Que o meu trauma abriu aquele buraco ali. Então, o que mais pode me preencher, além de fazer coisas pelas outras pessoas? O que eu posso fazer por mim para me preencher? Então, é claro que a terapia fez parte desse processo, né? E outras coisas que eu fazia, que faziam eu me sentir bem, fazer por mim, né? Eu sempre gostei de colocar muito assim, sempre que eu me via na posição de olhar o que eu podia fazer pelo outro, eu parava e olhava o que eu podia fazer por mim. Então, eu gostaria de estar fazendo isso aqui por tal pessoa, porque eu sei que ela tá precisando dessa ajuda, mas eu não vou fazer porque eu sei que eu não posso. Então, o que nesse momento eu vou preencher esse espaço do que eu ia fazer para aquela pessoa, eu vou fazer agora por mim. O que eu vou fazer para mim neste momento? O que eu estou precisando? É um tempo de dedicação para mim mesma, de bem-estar? É um tempo de dedicar para o meu profissional, algo que eu tô me enrolando para fazer? É um tempo com amigos? É um tempo com namorado? É um tempo com o cachorro? É o quê? É um tempo na academia? O que é que eu posso fazer por mim? Foi uma forma que eu encontrei, além da terapia, tá? Para preencher esse buraco criado ali. E até hoje, gente, tem situações que o não dói e que eu fico de longe pensando e tentando distrair o pensamento, sabe? Mas eu sei que eu preciso seguir firme porque eu vi quanto o sim que eu dei pro outro foi um gigantesco não para mim. Gigantesco. E eu vi onde isso me levou. O lugar que eu tava, o peso que eu tava, o relacionamento que eu tava, o extrato bancário que eu tava, a profissão do jeito que tava. Eu vi onde eu cheguei. E eu não queria mais estar naquele lugar, eu decidi ir para um lugar diferente. Mas a minha autorresponsabilidade falou, é só você, Sara, mais ninguém. Então, às vezes, o não ainda dói. Fica ali na cabeça, mas é uma decisão que eu preciso tomar. Eu sei que se eu disser sim, eu volto para aquela Sara. E se eu disser não, eu trilho esse novo caminho. Esse caminho que eu venho em primeiro lugar. E isso só depende de mim. Eu quero chegar aos meus 40 anos em outra realidade. Hoje eu tô no meio do caminho, eu fiz 37, né? Então, a Sara de 35 ficou lá, a Sara de 40 quer estar num lugar completamente diferente.
Para isso, a Sara de 37 precisa estar agindo para estar nesse novo caminho, senão eu não vou chegar. E então eu faço esse exercício, eu lembro de onde eu estava, aonde isso vai me levar e onde eu quero estar. Como todo hábito, como toda compulsão, como todo vício, a gente precisa estar sempre alerta e redirecionar. Né? Então, vamos supor que eu tô numa dieta que eu quero muito emagrecer, ou nem isso, ó, eu tenho intolerância à lactose e também tenho alergia à proteína do leite. Então, se eu tomo um sorvete, eu me lasco. Vocês acham que eu não amo sorvete? Amo. Mas eu tenho que fazer uma escolha. A hora que eu tomo sorvete, que eu olho pro sorvete, eu penso, tá, ou eu vou tomar o sorvete, vou passar mal, tenho que tomar lactase, ainda assim vou passar mal, vai me dar... esqueci como chama no rosto, que fica vermelho. Rosácea. Vai atacar minha rosácea, meu corpo vai inflamar e vou passar uns 3 dias mal por causa desses 10 minutos de prazer com sorvete. Ou eu vou dizer não pro sorvete, mas eu vou ganhar em saúde, em bem-estar, e em vez desse sorvete, então eu vou comer um chocolatinho que eu posso, um chocolatinho sem leite, vegano, beleza. Então faço a troca, digo, putz, seria tão mais gostoso aquele sorvete. Sim, porque era o vício. Agora eu tenho que me apaixonar pelo meu novo estilo de vida, eu tenho que me apaixonar pelo não que eu digo pra pessoa, o não que eu digo pro sorvete, e o sim que eu digo pra mim. Mas quando eu começo a ter resultado, eu me apaixono. Porque eu começo a ver a minha vida mudando. E daí eu digo, cara, eu não vou voltar atrás. Por mais que eu tenha muita vontade de dizer sim para aquela pessoa. Por mais que eu queira muito ir lá enfiar a mão e ajudar. Por mais que eu queira muito me enfiar dentro desse balde de sorvete. Eu vou dizer não. Porque eu quero dizer sim para mim. Porque eu sei o resultado que isso vai me dar. Eu já vi, eu já gostei e eu vou continuar nele. E numa sociedade que idolatra a entrega para o outro, o esquecer de si, né, que inverteu esses valores, é mais desafiador ainda, porque você ainda lida com o quanto você se importa com o julgamento do outro, e o outro te dizer, nossa, como você é ruim, você não vai me ajudar, né? E enquanto um segura a mão do outro, todos morrem afogados, né? Já falei isso antes. Então eu espero, aí você que está ouvindo, me assistindo, consiga perceber se você tem esse padrão de dizer sim para o outro e está nesse processo de aprender a dizer ou não, que você perceba que vazio é esse que você está tentando preencher. Ou perceba ao menos que é um vazio. Por que eu digo sim para o outro? O que eu estou esperando? Nossa, realmente é um vazio que está me preenchendo. Está me preenchendo de quê? De amor, de valorização? O que é, né? Que eu gosto de receber, de sentir? O que eu gosto de ouvir? O que eu gosto de presenciar quando eu digo sim pro outro? Isso são coisas que a gente pode ali olhar para melhorar essa percepção. E aí veja o quanto isso tá te custando. Veja a sua vida como tá agora e saiba que o que tá faltando agora, que você tá desejando e não tá vindo, é por causa desse sim que você tá dizendo, que deveria ser um não. Então, eu espero que você consiga olhar para tudo isso, que você decida pelo não e que você consiga se colocar em primeiro lugar, para que você consiga ter o resultado, sentir o gosto do resultado, se apaixonar por ele e conseguir dia a dia sair dessa compulsão de dizer o sim, sair desse vício e se viciar nos seus resultados. Olhar para os seus resultados e dizer, não importa se dói eu dizer esse não, eu vou dizer, porque é para dizer o sim para mim e para os meus sonhos. Obrigada por ouvirem, beijos e até o próximo episódio.